Bom, muito bom dia para todos. Meu nome é Edson Viana de Matos. Eu estou me apresentando como mediador do caso de vocês e gostaria inicialmente de saber o nome de cada um. À minha direita o Roberto, né? Roberto, isso. E também a Dalva aqui à minha esquerda. E vou anotar o nome de vocês para que mais tarde eu possa recorrer aos nomes de cada um de vocês. Bom, eu preferiria que cada um desligasse o seu celular. Nós vamos começar a nossa sessão de mediação e é importante a gente justamente falar sobre o papel do mediador, que nesse caso sou eu. Nós vamos fazer a mediação da questão de vocês, ambos, né? E vamos tentar chegar a uma solução. Mesmo que não seja possível uma solução, pelo menos nós faremos essa tentativa e o processo de mediação vai restar exitoso, porque não dependeu do processo, mas talvez a solução esteja fora de vocês. Bom, aqui nós temos um checklist, que é justamente uma lista de verificação. Nós vamos ticar a cada momento para saber se cumprimos cada etapas dessa sessão de mediação. Vamos explicar o nosso papel de mediador. Um mediador não pode impor uma solução às partes mediandas, vocês, no caso, ao Roberto e a Dalva. Por quê? Porque nós não temos a função de um juiz. Pelo contrário, mas ainda assim, ainda somos imparcial e somos um agente facilitador da comunicação entre ambos que estão aqui, partes mediandas. Nós procuramos, então, dessa forma, ajudar a cada um dos participantes a examinar a questão que está envolvida e a expressar seus reais interesses na questão. Vamos também falar um pouquinho sobre o processo de mediação, que é um processo bastante informal. Nenhuma regra é imposta a vocês, como partes mediandas, a respeito da produção de prova. É um processo totalmente informal, tanto é que nós não temos nenhum processo grampeado aqui, nada, pelo contrário, só papéis apenas para anotações. A participação, então, das partes é muito importante. A oralidade das partes é que vai influir exatamente no processo de mediação. Também a participação dos advogados, porque eles serão aquela parte técnica, aquela assessoria técnica que deva orientar cada um deles. As partes, cada um, o Roberto e a Dalva, terão sua possibilidade, sua oportunidade de falarem, cada um no seu tempo limitado, embora pouco tempo, mas de qualquer maneira vão poder se expressar livremente, sem interrupção. Isso é importante, sem interrupção. E mesmo assim, se cada um não conseguir reduzir suas palavras nesse tempo, ainda haverá uma possibilidade de sessão privada, particular, uma sessão individual, quer dizer, o mediador com as partes, sozinhos, também por algum tempo definido. Agora, gostaria também de ressaltar um assunto bem importante, que é a adesão sobre a confidencialidade. A confidencialidade é um instituto presente, muito presente no processo de mediação. Por quê? Porque eu, por exemplo, como mediador, não posso ser arrolado como testemunha, nem de Roberto aqui do lado direito, nem da Dalva do lado esquerdo. Por quê? Nós temos uma informalidade presente nesse processo.
Também outra exceção é que se houver, por exemplo, um crime aqui dentro do recinto ou próximo aqui, eu também não estarei participando disso e pelo contrário, aí sim é quebrada a regra de confidencialidade e nós teremos que comunicar esse crime às autoridades. Trata-se de um exercício da função do mediador, comunicar, e de qualquer funcionário público também comunicar às autoridades qualquer ocorrência de crime. Bom, teremos mais um assunto que é justamente as expectativas nossas como mediador em relação às partes, ao Roberto aqui e a Dalva ali. Nós teremos essa função de trabalhar conjuntamente, todos nós aqui, para tentar alcançar uma solução. E para isso nós precisamos, assim que for dada a palavra, primeiro ao Roberto, depois a Dalva, nós precisamos escutar, sem interrupção. Nós vamos ouvir atentamente a outra parte, sem interrompê-la, para poder extrair o máximo de informações e do que está acontecendo neste caso. Nós aqui poderemos ter nossos sentimentos à flor da pele, ter nossas preocupações, mas isso aqui não vai influir no resultado do processo. Podemos até relevar esses sentimentos, essas preocupações nossas. E também poderemos aferir, poderemos procurar saber qual a perspectiva de cada um. Por exemplo, a Dalva em relação ao Roberto, ou vice-versa, de Roberto em relação à Dalva, e procurar ver soluções, tentar seriamente, mas seriamente, resolver a questão que está sendo posta aqui. Podemos também fazer revelações importantes a outras partes, aquelas que, por exemplo, que não passaram pelas informações iniciais, alguma outra coisa, nós também podemos prestar esse tipo de informações. Então, chegamos a um ponto crucial aqui da sessão de mediação. Por quê? Nós queremos perguntar a cada um, a Roberto, a Dalva, se estão de acordo com esses procedimentos, se a gente deve prosseguir desta forma para o sucesso da mediação. Se estão todos de acordo, vamos seguindo então a nossa missão. Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é justamente o papel dos advogados. Se cada um tiver o seu advogado, quiser trazê-lo para uma das sessões, a sessão poderá ser única ou também poderá ser vários tipos de sessões até chegarmos à possibilidade de um acordo ou de um resultado prático. Então, a presença do advogado é importantíssima. Eles são um verdadeiro reforço no exercício da função jurisdicional. E aqui nós gostaríamos, se vocês tiverem alguma dúvida, podem trazer seus advogados, apenas comuniquem para que a gente possa fazer as anotações devidas. E agora vamos descrever um pouco do processo. O nosso processo, cada sessão dura, pelo menos a fala de cada uma das partes, dura de 5 a 10 minutos. Por exemplo, o Roberto vai ter tempo suficiente para falar de 5 a 10 minutos para fazer suas exposições, e a Dalva aqui do lado também terá seus 5 a 10 minutos. Poderemos ter outras sessões adiante, né? E uma sessão nossa aqui pode durar até 2 horas num total, ou até menos, dependendo do rendimento que tivermos. Já falei que poderemos ter várias sessões em continuidade, caso não cheguemos a um acordo inicial, e poderemos seguir assim, até ter a possibilidade do acordo, ou, se não for de todo possível um acordo, o importante é que as partes mediandas aqui
consigam entender a dinâmica desse processo de mediação, que é extremamente válido em relação ao processo judicial. Nós podemos aposentar praticamente o processo judicial e esperar que a solução venha a acontecer aqui mesmo, nessa sala. Agora podemos também falar um pouquinho sobre como as partes têm a sua oportunidade de falar. Se houver alguma necessidade, cada um pode anotar no seu bloquinho de anotações o que quiser fazer de perguntas para a outra parte, mas não interromper. Cada um fala exatamente no seu momento. Poderão ser feitas também sessões individuais, particulares, entre o mediador e aquela outra parte. Por exemplo, aqui o Roberto, depois o Roberto sai, entra a Dalva, e aí nós podemos continuar com esse tipo de sessões privadas ou individuais, se necessário. E quem costuma falar primeiramente é a parte que deu origem ao processo de mediação. No caso aqui, à direita, o nosso amigo Roberto. E podemos também terminar aqui nossa abertura com a parte de perguntas. Vocês têm algumas perguntas a fazer a respeito do processo de mediação ou então da própria sessão de mediação aqui, que nós estamos completando aqui a nossa abertura? Vocês se sintam à vontade de fazer essas perguntas, porque não gostaríamos de ser interrompidos mais tarde para qualquer tipo de esclarecimento. Há alguma pergunta? Então, nós vamos prosseguir com o nosso processo de mediação, tá ok? Muito obrigado pelo comparecimento de vocês. É muito importante a participação de vocês, porque vocês demonstram que estão afinados com a nova metodologia do judiciário de aplicar o processo de mediação quando há uma possibilidade de um resultado prático. Muito obrigado a todos.